Olá pessoal, Gilberto aqui do Clique Habitação. O tema do vídeo de hoje é um pedido de um usuário do canal, o Trojan, que pediu para a gente falar um pouco sobre juros de obra, ou o cliente que está adquirindo imóvel e está na fase de obras. Vamos lá? A cobrança durante a fase de construção ela é diferenciada da fase de amortização. A gente vai demonstrar como é que funciona o juros de obra, o que é cobrado, o que pode ser cobrado, e fazer comparação entre a parcela durante a obra e a parcela definida no contrato. A gente preparou uma apresentação e eu vou compartilhar. Antes de a gente começar a falar sobre a fase de obra, nós vamos falar sobre o encargo mensal. Ele é composto de uma parte que se constitui na prestação, uma parte para a amortização da dívida e outra parte de juros. Somente a parte da amortização é que, de fato, vai reduzir o saldo devedor à medida que você vai pagando as parcelas. Existem encargos acessórios no encargo mensal. A gente tem os seguros habitacionais obrigatórios, DFI e MIP, e a taxa de administração. Na fase de construção, a gente cobra os juros relativos aos valores liberados, a gente tem o seguro MIP, tem o seguro DFI, aqui tem uma diferença. Na fase de construção, se for uma construção isolada, o comprador vai pagar tanto o seguro MIP como o DFI. Se for um empreendimento em que existe uma construtora com o financiamento aprovado pelo banco, aí, nesse caso, vai ser cobrado somente o seguro MIP, que cobre a morte e invalidez permanente. O seguro DFI já é pago pela construtora durante a fase de construção. Você tem a taxa de administração, quando couber, tem financiamento que tem financiamento que não tem, e tem a atualização monetária, TR ou IPCA, relativa ao saldo devedor já liberado. Então, na fase de amortização, você tem a prestação de amortização e juros, sendo que na fase de construção somente existe a cobrança de juros. Você não amortiza na fase de construção. O seguro MIP e o seguro DFI. Nesse caso, a partir da fase de amortização, ou seja, do término da construção, você vai pagar os dois seguros, independentemente do tipo de contratação. A taxa de administração, quando couber. O que a gente tem de diferença? Na fase de construção, você somente paga juros, não tem amortização. E a grande diferenciação é a cobrança da atualização monetária. Então, nós vamos mostrar aqui exemplos de evolução de parcelas de juros de obra com um prazo de 360 meses e com um prazo de 420 meses. Financiamento de 300 mil, prazo de 360 e taxa de juros de 9%. Na fase de construção, não tem diferenciação de sistema de amortização ou de prazo de financiamento para efeitos de cobrança de parcela. Então, aqui a gente está demonstrando a prestação no momento zero, e aí nós vamos começar a liberação de parcela. No nosso exemplo, nós estamos fazendo um imóvel na planta. Não é um exemplo com uma construção individual. Então, a parcela de obra é 100 mil, cobra-se o juros sobre o valor liberado, cobra-se o seguro MIP, você tem a atualização monetária e a taxa de administração, fazendo um total de R$ 1.053,70 do encargo mensal. O valor da parcela durante essa fase ele vai crescendo. Nós fizemos um exemplo aqui com 7 parcelas, mas normalmente no imóvel na planta, você pode demorar 24, 36 meses, dependendo do tipo de empreendimento e do momento que você adquiriu o imóvel na planta. Com 100 mil liberado, a parcela representa 39,82% no sistema Price, na parcela prevista no contrato. Na tabela SAC, representa 31,78%. Uma das coisas que a gente vai verificar, que muita gente tem como reclamação, é que o valor da parcela ela pode ultrapassar o valor da previsão contratual. Por quê? Porque na fase de construção, você tem um fator que é a cobrança da correção monetária integral relativa aos valores liberados, coisa que não acontece na fase de retorno. Na segunda parcela, nós fizemos com 35 mil, então vejam que aí os juros são acrescidos desse valor, que você aumenta o saldo devedor, paciente 35 mil. A parcela de seguro é igual. A correção monetária, nós temos uma característica que a TR, no mês de fevereiro,
ela ficou zerada em função do número de dias úteis. Aqui não teve atualização monetária no mês de fevereiro e, consequentemente, a parcela de março não foi corrigida. Taxa de administração de R$ 25,00, o encargo mensal ficou R$ 1.173,40, a parcela no Price representou 44,34%, e no saque 35,39%. A terceira parcela liberou 40 mil, aqui você aumenta os juros, porque você aumenta o saldo devedor para 175 mil. Então, a característica essencial da fase de obra é que você vai pagando os juros de acordo com a liberação de parcelas. E sobre esse saldo devedor, você paga a atualização monetária. Com essa liberação, a parcela no Price ficou em 61,20% da parcela prevista em contrato e no saque 48,84%. Quarta parcela, mais 40 mil, o saldo foi para 215 mil. Sobre esse valor, cobra-se os juros, o seguro, correção monetária. A correção monetária está na crescente. A TR, atualmente, ela está variando entre 2% e 3%, dependendo do dia. Porque, por exemplo, com recurso de FGTS, é sempre a TR do dia 1º, da mesma forma que as contas vinculadas do FGTS. E no SBPE, que é o exemplo que a gente está dando aqui, ele varia de acordo com o vencimento da parcela. Então, chegou o saldo de 215 mil, que representa 76,84% da parcela no Price e 61,32% da parcela no saque. Então, em junho, foi liberado mais 40 mil, perfazendo-se um saldo devedor de 255 mil, incidindo juros de 1.912,50, o seguro é o mesmo, a correção, vejam que quanto maior o saldo, maior vai ser a correção monetária. Taxa, um encargo total de 2.510,73, nesse caso já representa 94,88% da parcela prevista no sistema Price e 75,72% no sistema saque. Vamos para a sexta parcela, mais 40 mil, perfazendo um saldo devedor de 295 mil. Sobre esse valor incidem os juros, 2.212,50, o seguro que é igual, a correção monetária também fica maior, é um saldo maior, 492,06, a taxa de administração, o encargo total, 2.865,46. Vejam que, nesse caso, o valor da parcela de obra superou o valor da parcela prevista em contrato no sistema Price. Na tabela saque, ela representa 86,42%. Por que isso acontece no Price e não no saque? Porque aquilo que a gente definiu na prestação, você tem o A no saque é muito maior do que o A na tabela Price. E o que você não cobra na fase de construção? É justamente a amortização. Como no sistema Price tem uma amortização menor, a cobrança da correção monetária vai impactar muito mais. Então, por isso que acontece das pessoas estarem pagando durante a fase de construção um valor maior. O vilão da história é a correção monetária. Aqui a última parcela liberou mais 5 mil, aí completou o saldo devedor total, que foi financiado de 300 mil. Cobra-se os juros em função disso, o seguro, a atualização monetária, que nesse caso foi até mais alta, e a taxa de administração, perfazendo um total de 3.036,40. Vejam que, nesse caso, a parcela na fase de obra é 114% da parcela prevista em contrato. Muitas pessoas vão ter dificuldade de arcar com essa diferenciação. A parcela de juros de obra vai crescendo à medida da liberação de parcelas. Quanto maior o saldo liberado, maior vai ser os juros e maior será a atualização monetária. Nos financiamentos do SBPE, com recurso de poupança, de imóvel na planta, a Caixa, o principal agente que atua nesse mercado, ele faz essa incorporação automática. Ele não cobra a diferença quando a parcela de obra fica maior que a parcela prevista em contrato. Isso foi feito em função das reclamações dos clientes para atender o cliente. Só vale para o SBPE, não vale para o programa Casa Verde e Amarela, por exemplo.
e também não vale para construção individual, mesmo no SBPE. Depois você vai poder tentar negociar isso com o banco, mas a princípio você vai ser cobrado. Isso vai fazer com que a parcela após a construção fique um pouco maior, ou seja, a sua dívida vai ser aumentada. Então, nós fizemos aqui outro exemplo, agora com um prazo maior de 420 meses, que no SBPE é possível, e agora também, com o recurso do FGTS, tanto no Casa Verde e Amarela e no Procotista, é possível de fazer até 420 meses. Que a evolução é igual, só vai modificar o valor da parcela. A parcela, como é um prazo maior, ela fica um pouco menor. R$ 2.584,38 no Price, R$ 3.196,69 no SAR. A gente fez isso para ver o impacto da parcela de obra num prazo maior. Então, lá, a primeira liberação, vejam que a liberação de parcelas e as cobranças da fase de obra independem do sistema de amortização e do prazo. É a mesma coisa que no prazo de 360 meses. A única diferença é o impacto do valor do encargo em comparação com a parcela prevista em contrato, que é a parcela que o cliente vai pagar quando se iniciar a fase de amortização, ou seja, no término da construção. Então, nesse caso, na tabela Price, nós temos um encargo de R$ 1.053,70, 40,77% do valor da parcela prevista em contrato. E no saque, R$ 32,96. Veja que é um pouquinho maior. A segunda parcela, com saldo de 135 mil, aqui é o fenômeno da TR de fevereiro, que é zerada, que é cobrada em março. A parcela fica R$ 1.173,40, porque subiu, foi liberado mais 35 mil, representa 45,40% na tabela Price, 36,71% no saque. Terceira parcela, mesma coisa, um encargo mensal de R$ 1.619,53, que representa 63,67% na Price e 50,56% no saque. Quarta parcela, o saldo vai para 215, a parcela fica maior, representa 78,68% na tabela Price, 63,61% no saque. A quinta parcela, o saldo vai para 255 mil, a parcela 2.510,73 representa 97,15% no Price e 78,54% no saque. Sexta parcela, vejam que já ultrapassa também, da mesma forma que no prazo de 360 meses, o valor da parcela na fase de obra fica, no sistema Price, fica maior que o previsto em contrato. Você tem uma parcela de R$ 2.584,38 para a fase de retorno e você tem um encargo de R$ 2.865,76. Em função do quê? Da atualização monetária de 492,06. No saque, fica 89,64. Na sétima e última parcela, ver fase o saldo final, representa um encargo mensal de 3.039,40. Então, é isso. O que está acontecendo agora, que as pessoas estão questionando do juro na fase de obra, é a atualização monetária. Aqui é onde vocês podem encontrar o clique habitação. Bom, pessoal, nós procuramos mostrar como funciona a cobrança de encargos durante a fase de construção. Ou seja, na fase de construção, o valor é cobrado, como a gente definiu originalmente, os juros, os seguros. No caso de imóvel na planta, é cobrado somente o seguro MIP. Se for uma construção individual, é cobrado também o seguro DFI. É cobrado também a taxa de administração e é cobrada a atualização monetária, quando houver, sobre os valores do saldo devedor liberado. Isso é que está impactando na vida dos compradores e causando alguns incômodos e inconvenientes. Dependendo do sistema de amortização escolhido e do prazo, pode superar o valor da parcela prevista em contrato. Existem algumas soluções. No SBPE, a Caixa ela criou uma sistemática de, quando o valor ficar superior ao valor previsto em contrato, a Caixa vai incorporar isso ao saldo devedor. Então, vai ficar limitada a parcela de obra ao valor previsto em contrato. Só que nas modalidades com recurso FGTS, isso não é possível.
pelo menos por enquanto, não houve essa autorização do banco, ou uma questão de preço, alguma coisa assim. Ou também, mesmo no SBPE, se for uma construção individual, que você vai pagar de forma integral e não tem como incorporar isso automaticamente no saldo devedor. Isso pode ser negociado, mas aí tem que ser uma negociação que você vai fazer com o gerente, o seu gerente de relacionamento no banco. No sistema Price, pelo que a gente viu, no final da construção, da liberação das últimas parcelas, existe a possibilidade da parcela de obra ficar superior à parcela prevista em contrato. Já no saque ficou próximo, mas não ultrapassou. Se ficou alguma dúvida, faça seu questionamento. O nosso objetivo foi passar a informação e atender a um pedido de um assinante do canal. É isso aí, pessoal. Um abraço, estamos à disposição. Até a próxima.